Portugal jamais foi absolutista, né? Jamais houve tirania em Portugal. Então as premissas para a independência do Brasil, que era a tirania das cortes, voltar a ser colônia, o absolutismo de Lisboa, eram falsas, eram mitos, eram lendas que faziam parte do mito fundador da independência brasileira. Mas elas não se repousavam sobre a verdade, até porque em 1822 havia uma constituição em Portugal que já dava independência para o Brasil. Não havia necessidade do Brasil dar um golpe para romper os laços com Portugal, porque já havia a Constituição. Esta Constituição tinha representantes de várias províncias, muitos representantes brasileiros nesse processo constituinte. Ora, e se havia um processo constituinte, uma Assembleia Constituinte, havia um parlamento, e se havia um parlamento, não havia tirania, não havia absolutismo. Isto é mentira. O absolutismo aconteceu em Portugal na época da ditadura do Marquês do Pombal. Como é que Portugal era absolutista se tinha uma Constituição desde o século XII? Porque as ordenações régias, naquele tempo não existia esse termo Constituição. Existiam as ordenações régias que funcionavam como hoje é uma Constituição. E existia desde o século XII. Né? Então, como é que era um absolutismo se tinha Constituição? Então, quando veio o absolutismo, quando o ditador, o Marquês do Pombal, né, o Sebastião Melo, né, que por coincidência aqui em Porto Alegre nós estamos com um prefeito que se chama também Sebastião Melo. Então esse é o absolutismo do Marquês do Pombal, a ditadura do Marquês do Pombal. E depois ela foi retomada no período miguelista, quando o Dom Miguel era regente de Portugal, né, a rainha era menor, a rainha era a sobrinha dele, mas também noiva, né? Ele ficava como regente da rainha até a rainha atingir a maioridade, eles se casariam e então ele seria o rei ou ela seria a rainha, né? Os dois, tá? Mas ele convocou cortes como regente, convocou as cortes. Então estas cortes deram o poder absolutista novamente a Dom Miguel como rei de Portugal. Absolutista, isto depois de que o Brasil já era independente. Né? Foi isto que motivou que Dom Pedro I do Brasil voltasse a Portugal e fizesse guerra contra Dom Miguel, que era seu irmão, em favor de Dona Maria, porque o Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV em Portugal, já havia abdicado do trono português. Mas então ele convocou tropas para fazer uma guerra lá em Portugal e recuperar para sua filha, Dona Maria da Glória, Dona Maria II, a coroa, né? E foi isto que acabou acontecendo.